Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Física do Ensino Médio, hoje tratando sobre resultante centrípeta, mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao curso de Física do Ensino Médio. Estamos no módulo número 9, Forças em Trajetórias Curvilíneas, na aula número 1, que vai tratar sobre resultante centrípeta. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá bom? Então vamos começar. Inicialmente vamos tratar sobre a variação da direção da velocidade, tá bom? Neste módulo vamos analisar a dinâmica dos movimentos curvilíneos, nos quais a velocidade varia em direção e, portanto, a aceleração centrípeta, ok? Como já vimos lá em módulos anteriores, na parte lá de movimento circular e uniforme, nós tratamos desse detalhe. Quando há variação de velocidade na sua direção, temos obrigatoriamente o surgimento da aceleração centrípeta, tá bom? Então vejamos na sequência. Pelo princípio fundamental da dinâmica, as forças que atuam no móvel devem garantir essa aceleração para a realização do movimento curvilíneo. Então, isso é inerente ao próprio tipo de movimento. Ao se lançar um corpo horizontalmente nas proximidades da superfície da Terra, com velocidade inicial de grande intensidade, da ordem de 8 km por segundo, ou seja, 28.800 km por hora, o corpo ficará em órbita circular em torno da Terra, de acordo com a figura 1 que a gente vai mostrar em seguida. Essa foi a velocidade alcançada pelos primeiros satélites artificiais, Sputnik 1 e Explorer 1, em 1957 e 1958. Tá? Essa aqui é história, mas que serve para ilustrar o que estamos estudando nesse momento, no que diz respeito à questão da variação da direção da velocidade. Então, continuando. A força de atração da Terra, que já estudamos, que vai definir a questão do peso, sobre o satélite, altera a direção de sua velocidade, garantindo-lhe a aceleração centrípeta necessária para permanecer em órbita. Ok? Então, a responsável, logicamente, no caso, essa força peso, que é em função da força de atração da Terra, vai estar obrigando ao satélite a estar em órbita e se movimentando em volta da Terra, que é circular. Então, temos aqui a ilustração na figura 1, como já mencionado. Para um observador na Terra, a força de atração F altera, força de atração F, aqui, ó, força de atração F por conta da Terra, que aqui no caso é o próprio peso do objeto, igual, altera a direção da velocidade do satélite. Tá? Aqui está nessa direção, aqui nessa, mas sempre voltada para o centro, a força voltada para o centro, e com isso temos ali o surgimento da aceleração centrípeta. Em todo instante, a velocidade é tangencial ao movimento, e no caso aqui movimento uniforme, o módulo da velocidade é o mesmo, e a força direcionada ao centro por conta da força de atração da Terra. Então, a força de atração F altera a direção da velocidade do satélite. Essa força de atração da Terra, que como se estivesse puxando, impedindo que o satélite mantivesse aquela direção inicial constante. Então, a Terra aqui, digamos assim, força o satélite a estar em cada instante, sempre voltado para o centro da Terra. Esquemas sem proporção e escala, somente, logicamente, para entendimento. Ok? Então vamos seguir. Considerando o átomo de hidrogênio que possui um único elétron, como já sabemos lá da química, que gira em torno de seu núcleo, constituído por um único próton, vamos ver a figura 2 em seguida. O próton e o elétron possuem cargas elétricas, e como já sabemos também, são cargas elétricas diferentes. O próton tem carga positiva e o elétron negativa, as quais interagem exercendo forças de campo.
A força F com que o próton atrai o elétron altera a direção da velocidade do elétron, mantendo-o em órbita em torno do próton. Então, essa força de atração. Então, temos aqui a primeira figura, né, o hidrogênio, o núcleo, tem um próton, e o elétron que gira em torno do próton, do núcleo, né, por conta dessa força de atração do próton com relação ao elétron. Aqui é como se fosse aqui a Terra, né, e o satélite, né, e a Terra atraindo o satélite, aqui é o próton atraindo o elétron do hidrogênio, né, mantendo ele aí, né, na sua velocidade em volta, né, do próton. Então aqui a gente pode ver com mais clareza, né, na figura número 3, a questão das forças, né, o sentido, né, a força de ação e reação, é isso? Então, aqui F é a força de atração do próton no elétron e menos F, logicamente, é a força de atração do elétron no próton. Tem a mesma direção e sentidos contrários. Tá? E a setinha aqui indicando o movimento do elétron em volta do próton, movimento circular. Na figura 4, a gente já vê, né, instantes, né, 3 instantes, né, onde aparece ali, lógico, a força F, né, de atração do próton, nesses 3 momentos, a velocidade, né, tangente ao movimento em cada instante, é isso? Sendo alterada a direção da velocidade por conta dessa força de atração do próton. Agora, considerando uma bola de ferro presa a um fio e que descreve uma circunferência horizontal, a figura 5, sobre a bola atuam as forças peso e tração do fio que lhe garantem a aceleração centrípeta. Então, agora, né, como foi falado, uma circunferência, né, horizontal, essa bola de ferro, ele está girando, ok? E a força, né, as forças que atuam é a tração do fio e o próprio peso da bola de ferro. E ainda, né, a responsável aqui para esse movimento vai ser a resultante entre a tração e o peso, como foi falado, né? Sobre a bola atuam as forças peso e tração do fio que lhe garantem a aceleração centrípeta, ok? E a velocidade, mais uma vez, né, sempre tangente à trajetória em cada instante, sendo, né, variada por conta dessa resultante centrípeta aí, né, que provoca essa aceleração centrípeta, que vai estar alterando a direção da velocidade. Então, vamos entrar agora especificamente ao tema, né, da aula de hoje, que é a resultante centrípeta, já salientando que pelos exemplos anteriores podemos concluir que toda vez que um corpo descreve uma curva, sua velocidade vetorial varia em direção. Então, isso aí é ponto pacífico. Se a trajetória é curva, circular, porta, temos ali uma variação da direção da velocidade, do vetor velocidade. Importante guardar esse conceito. Para que isso ocorra pelo princípio fundamental da dinâmica, as forças que atuam no corpo devem garantir a aceleração centrípeta. Então, outro fator importantíssimo. Essas forças que atuam no corpo, que faz com que ele mude a sua direção, né, variando a direção, ou seja, da direção da velocidade, né, essas forças precisam garantir a aceleração centrípeta. O movimento circular está associado à aceleração centrípeta. Nunca se esqueça disso. Admitindo que um corpo esteja realizando um movimento plano, curvilíneo e uniforme, sob a ação das forças F1, F2, Fn, figura 6a, como o movimento curvilíneo é uniforme, a aceleração é centrípeta. Tá? Não temos aqui a presença da aceleração tangencial. E a resultante das forças vai ser a que a gente chama de força centrípeta. Está orientada para o centro da trajetória. Sempre vai estar orientada para o centro da trajetória essa resultante centrípeta aí, da força centrípeta. Pelo princípio fundamental da dinâmica, tá?
força centrípeta igual a massa vezes aceleração centrípeta. Ok? Isso vetorialmente falando, pelo princípio fundamental da dinâmica. Nessa fórmula, F é a força centrípeta, né, o vetor força centrípeta, é a força centrípeta ou resultante centrípeta das forças F1, F2 e Fn que atuam no corpo. Então vamos lá, figura 6. Temos aqui um objeto, né, com massa M, sobre ele atuando N forças, né, F1, F2, F3, F4, Fn, né, e provocando um movimento circular. Nesse instante, temos ali o módulo de V, como ele está assumindo, nesse caso, né, a hipótese de movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é constante. Mas a variação na direção é por conta, né, da força resultante centrípeta, na força centrípeta ou resultante centrípeta, como citado ali, que vai manter uma aceleração centrípeta, como já tratamos. Então, aqui na figura A são as forças atuantes, na B a gente vai ver aquela resultante centrípeta ou força centrípeta direcionada para o centro do movimento, que é a mesma direção da aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta e a força centrípeta têm a mesma direção. E quem é a força centrípeta? É a soma vetorial de F1 mais F2 mais Fn. E a nossa velocidade em cada instante tangente à trajetória. Se é movimento circular uniforme, como já antecipado, o módulo dessa velocidade é constante, porém a direção dela variando em cada instante, por conta da aceleração centrípeta e da força centrípeta. Eventualmente, o vetor força centrípeta pode ser uma única força. Sim. Nos exemplos anteriores, o vetor força centrípeta é a força de atração gravitacional que a Terra exerce no satélite em órbita ou a força de atração elétrica que o próton exerce no elétron, no átomo de hidrogênio, ou seja, uma única força atuando, nesses dois exemplos. No exemplo da bola de ferro, diferentemente, o vetor força centrípeta é a soma vetorial das forças de tração e do peso. Então, essa soma vetorial é que vai dar a resultante centrípeta no caso da bola de ferro. Aqui temos aqui uma ilustração interessante que explica esse fenômeno, né? Então, no globo da morte, como o da foto, a moto não cai porque as forças nela atuantes garantem a aceleração centrípeta do movimento que ela realiza. Tá? Então, é um exemplo bem típico e bem característico desse tipo de movimento. Vamos agora a alguns exercícios para a gente fixar um pouquinho mais esse conceito, tá bom? Então, o primeiro deles diz assim: um pequeno bloco de massa M, 4 kg, preso à extremidade de um fio, descreve sobre uma mesa horizontal e perfeitamente lisa, ou seja, vamos desprezar qualquer informação relativa a atrito, um movimento circular de raio meio, 0,5 metros, com velocidade escalar constante de 3 metros por segundo, V igual a 3 metros por segundo. Tá? Então, movimento circular uniforme. Determine, já que é a velocidade escalar constante, se é circular, temos aceleração centrípeta. Determine a intensidade da força de tração que o fio exerce no bloco. Então, temos aqui, né, a figura que representa essa situação, né, um bloco preso aqui a um fio, girando, né, em torno aqui do centro, em movimento circular uniforme, com velocidade de 3 metros por segundo, o raio aqui dado 0,5 metros, ok? E a massa desse bloquinho aqui é de 4 kg. Então, forças que agem no bloco, de cara, tem o peso, a normal e a tração, sendo que o peso e a normal vão se anular, né, por conta de que o movimento só é horizontal. Né? Então, peso é igual a força normal, essas forças se anulam, então a gente tem somente a tração no fio, que vai ser a resultante. Peso e normal se anulam e a tração T, do vetor T, é a resultante centrípeta. O módulo da aceleração centrípeta é
Então está aqui, né? Novamente a figura, a força normal, o peso, né? Como não tem movimento vertical, elas são idênticas, com sentidos contrários se anulam. Eu vou ter a tração, que vai ser a minha força centrípeta, a própria tração, e a minha aceleração centrípeta no sentido, né, do centro, né, do movimento. O módulo da aceleração centrípeta é igual a V2 sobre R. Foi dado que a velocidade, né, tangencial é 3 metros por segundo constante. E o raio 0,5. Então, a aceleração centrípeta, 3 ao quadrado sobre 0,5. 9 dividido por 3 vezes 3, 9. Né? 9 dividido por 0,5 é a mesma que multiplicar por 2, ou seja, a aceleração centrípeta 18 metros por segundo ao quadrado. E a tração? A força centrípeta, que é igual a tração, né? É igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A massa é 4 kg, a aceleração centrípeta é 18 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha tração, né, em módulo, massa vezes aceleração centrípeta, 4 vezes 18. Minha tração é de 72 newtons. Ok? Beleza? Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo. Uma bola de ferro de massa M, 0,5 kg, presa a um fio inextensível de comprimento igual a 1,5 metros, descreve uma circunferência vertical de raio igual ao comprimento do fio. Quando passa pelo ponto inferior, sua velocidade é 3 metros por segundo. Determine a intensidade da tração do fio nesse ponto, use G 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos ver a figura. Então aqui um fio inextensível, uma bola de ferro girando com um raio de 1,5 metros, o peso da bola de ferro é 0,5 kg. E quando ele está na parte inferior, como indicado, tá? Eu vou ter o quê? Com velocidade, né, 3 metros por segundo, eu vou ter aqui nessa situação que a força centrípeta, né, que mantém ele girando ali nessa situação, vai ser igual a tração menos o peso, já que o peso sempre é voltado para o centro da Terra. Então, tração menos o peso é a minha força centrípeta, T menos P, e a minha aceleração centrípeta na direção e sentido da tração. Resultante centrípeta é o vetor força centrípeta igual a tração, né, o vetor tração, menos o vetor peso. Peso sabemos que é massa vezes a aceleração da gravidade. A massa 0,5 kg, o G, né, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, 0,5 vezes 10. O peso, então, é de 5 newtons. A aceleração centrípeta sabemos que é V2 sobre R, ou seja, 3 ao quadrado, 9 dividido por 1,5, que é o raio agora. Então, fazendo 9 dividido por 1,5, a aceleração centrípeta é de 6 metros por segundo ao quadrado. Pelo princípio fundamental, né, da dinâmica, o vetor força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Mas força centrípeta, a gente já viu lá que é tração menos o peso. Então, em módulo, tração menos o peso é igual a massa vezes o módulo da aceleração centrípeta. Então, o que eu quero é a tração, né? Então, o peso eu já achei que são 5 newtons, a massa 0,5 kg e a aceleração centrípeta de 6 metros por segundo ao quadrado. Então, ter tração menos peso, tração menos 5, é igual a 0,5 massa vezes a aceleração centrípeta, que é 6. 0,5 vezes 6 é 3, menos 5 passa para o outro lado, mais 5, 5 mais 3, vou ter a tração igual a 8 newtons. Beleza? Indo então para o exercício número 3. Um veículo de massa M igual a 600 kg percorre uma pista curva de raio R igual a 80 metros. Há atrito de escorregamento lateral de coeficiente μ igual a 0,5. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a máxima velocidade que o veículo pode ter para fazer a curva sem derrapar. Considere um ponto material. Então vamos lá, né? Esse é a figura que está exemplificando, né? O veículo na curva, né? Essa curva tem um raio R, como indicado.
né? E vamos lá. Forças que atuam no veículo, né? Como a gente, na situação anterior, a gente tem o força-peso, a normal, que se anulam, né? Já que o movimento é só horizontal. E a força que está atuando aqui, basicamente, é a força de atrito, né? No limite, no caso ele quer as informações relativas à força de atrito no limite na iminência, né, de derrapar, ok? Então aqui só tem atuando a força de atrito. Peso e normal se anulam e a força de atrito FAT garante a aceleração centrípeta para o veículo fazer a curva. Então, FAT é igual a massa, o módulo, né, de acordo com o princípio fundamental da dinâmica. FAT, no caso aqui, que é a resultante, é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Ou seja, massa vezes V2 sobre R. Continuando, a velocidade V vai ser máxima quando o FAT for máxima, que é o caso aí, né? Quando ele estiver na iminência de derrapar. Então, esse é o ponto onde eu vou ter a velocidade máxima. Então, utilizando as informações de força de atrito máxima que foram dadas no texto, né, o coeficiente μ, etc., e a gente consegue encontrar aí o que ele está pedindo. O valor máximo de FAT, como já estudamos anteriormente, é o coeficiente de atrito μ vezes a força normal, tá? Que no caso aqui é igual ao peso. Então vamos lá. Nessas condições, o carro está na iminência de escorregamento lateral, como a gente já tratou. Assim, FAT máximo, né, força de atrito máximo, é igual a massa vezes a velocidade máxima ao quadrado sobre R, que é o que eu quero. E isso é igual a FAT máxima, que é μFN, que é igual a μ vezes o peso, ou substituindo o peso por mg, vai ser μ vezes mg. Então, temos aqui os elementos necessários para a gente encontrar o que a gente precisa, que é, no caso, a velocidade máxima. Ok? Então, novamente, aqui eu tenho a figura, agora representada aqui com as forças atuantes, né? Como a gente já antecipou, força normal que é igual ao peso, né? O peso. Aqui a velocidade em cada ponto, né, tangencial à trajetória. A força de atrito, né, segurando aqui o carro, apontando para o centro, juntamente com a aceleração centrípeta, que é responsável pela modificação, junto com a força de atrito, da direção da velocidade. Tá? Então, a força centrípeta, né, aqui é a força de atrito, né, apontada ali para o centro. Então, μmg é igual, né, que é a minha força de atrito, é igual a massa vezes velocidade máxima ao quadrado sobre R. Logicamente que minha massa aqui eu posso simplificar nos dois lados da equação, então fico reduzido a, já colocando direto, velocidade máxima ao quadrado é igual a μRG, o R multiplicando aqui ao μ e ao G. Então, velocidade máxima ao quadrado é μRG, ou simplesmente minha velocidade é igual a raiz quadrada de μ, R e G. Tá? A máxima velocidade que o veículo pode percorrer ali na curva sem que ele derrape, como a gente já verificou. Aplicando agora os valores dados na questão, ou seja, coeficiente de atrito 0,5, o raio 80 e o G 10 metros, né? Então vamos lá, a raiz quadrada disso, 80 vezes 0,5 dá 40 vezes 10, 400. Raiz quadrada de 400, que é o mesmo de 20 metros por segundo. Passando isso para km por hora, basta, como a gente já aprendeu, né, multiplicar por 3,6, que vai me dar 72 km por hora. Beleza? Tranquilo? Continuando, então vamos fazer aqui o exercício número 4. Um veículo de 1.000 kg percorre com velocidade de 90 km por hora uma curva de raio R igual a 100 metros. A estrada é sobrelevada, isto é, sua margem externa é mais elevada em relação à imagem interna, formando ali um ângulo, não é isso? Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a tangente do ângulo de sobrelevação, θ, da pista, para que a segurança do veículo na curva não dependa do atrito. Ok? Então vamos lá. Então, vamos desconsiderar a situação de atrito aqui.
Temos a curva, que forma um raio, né? Raio R, como foi citado. Aqui, a pista tem uma sobrelevação, como ele falou, tem um ângulo, forma um ângulo. Consequentemente, né, a normal à pista já não vai ser mais alinhada com o peso, ela vai formar ali também um certo ângulo. Então, haverá uma resultante aqui entre a força normal e o peso, que vai, nesse caso, ser a responsável pela aceleração centrípeta e, consequentemente, pela mudança da direção da velocidade. Então, fazendo aqui a resultante da força normal com peso, eu vou ter aqui a força centrípeta, a resultante centrípeta, apontando aqui para o centro, né? Ou seja, a mesma direção e sentido da aceleração centrípeta. Ok? Então, e pediu para desconsiderar qualquer assunto relacionado a atrito. Por isso que aqui não está sendo levado em consideração. Então, se o coeficiente de atrito entre pneu e estrada for pequeno, a velocidade máxima diminui e a segurança do veículo, logicamente, vai ser afetada, né? Por conta desse detalhe aí que é importante, ok? Resolve-se essa dificuldade construindo-se estradas sobrelevadas, né? Fazendo-se essa angulação, como a descrita na figura ao lado, ok? Observe que Fn deixa de ser vertical, como nós já citamos. Assim, força normal e peso adicionam-se vetorialmente. Tá aqui é o que nós mostramos, dando como resultante a força centrípeta. Novamente aqui a figura, né, mostrando essa soma vetorial. Então, força normal e peso dão a resultante centrípeta FCP. FCP, de acordo com o princípio fundamental da dinâmica, é igual a massa vezes aceleração centrípeta, vetorialmente falando. E também, em módulo, temos que força centrípeta é igual a massa, que é a aceleração centrípeta, V2 sobre R. Aqui, né, a gente tem uma figura que nos auxiliará na determinação da tangente do ângulo que ele está pedindo, né? Temos aqui a pista, né, formando aqui um ângulo θ, né, com horizontal, o veículo naquele instante, a gente, né, isolando aqui o veículo, temos ali a força peso, que é igual a mg, apontado para o centro da Terra, é isso? Aqui o raio R, aqui a força normal, que é perpendicular à angulação, né, o terreno, tá aqui. Então, a força normal somada com o peso, vetorialmente, eu vou ter a força centrípeta apontada ali para o centro, né, do movimento, né, da curva. Aqui eu vou ter, logicamente, um triângulo, né, cujo cateto menor é a força centrípeta, a resultante centrípeta. O cateto maior vai ser o peso e temos ali a hipotenusa, que nesse momento a gente não vai se preocupar tanto, até porque nós vamos trabalhar com a tangente do ângulo θ. Né? Esse ângulo θ é o mesmo ângulo, esse ângulo aqui que está mostrado. Então, tangente desse ângulo θ, que é o mesmo desse, é o cateto oposto ao ângulo, que é força centrípeta, dividido pelo cateto adjacente, que no caso aqui é o peso, que é igual a mg. Então, vamos lá. Tangente de θ, né, vai ser o módulo força centrípeta sobre o peso. Quem é a força centrípeta? Está aqui, ó, mv2 sobre r. E o peso é igual a mg. Eu vou cortar a massa, né, no numerador e no denominador, simplificando. E com isso, o que, que eu vou ter? Eu vou ter V2 sobre R dividido por G. Então, repete primeira fração, né, V2 sobre R, vezes o inverso da outra, 1 sobre G. Então, vai dar V2 sobre RG. Tangente de θ, V2 sobre RG. Colocando aqui os valores, eu encontro meu tangente de θ. O valor que foi dado foi 90 km por hora. Né? No sistema internacional, vamos trabalhar em metros por segundo. Como já sabemos, né? Para transformar de uma forma rápida km por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6 a velocidade em km por hora. Fazendo isso, 90 dividido por 3,6, eu vou encontrar que a velocidade ali é de 25 metros por segundo. Substituindo, tangente de θ, 25 ao quadrado, a velocidade, o raio é 100, né?
vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Isso vai me dar, fazendo essa conta, que o tangente de θ vai ser 0,625. Beleza? Com isso, a gente finaliza essa aula. Espero que ela tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.